Olá, crianças, boa tarde. Olá, famílias. Vou apresentar a nossa tarefinha de hoje. Aqui já está o nosso livro. O adulto já colocou o livrinho no cantinho da atividade, já reservaram o cantinho da atividade. Então, o adulto vai falar para a criança que a criança vai passar 6 folhas contando com a capa. A criança quem passa a folha, observe. A criança pega no cantinho embaixo aqui, ó, nessa ponta e passa a folha. Como o nosso livro é bem comprido, vou puxar um pouco para cá, certo? Ó, e a criança vai contando. Uma, deixa eu colocar aqui para ficar numa posição bacana de vocês visualizarem. Se a criança não sabe contar, vocês vão ajudando as crianças e vão orientando as crianças para fazer a relação da contagem com a quantidade. Observem, pessoal, quando passa a folha é que conta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A criança passou 6 folhas, ela chegou nessa tarefa aqui, onde vocês vão começar a trabalhar na aula de hoje. Vocês vão usar uma régua para fazer um traçado aqui em cima, escrever nome e com a ajuda de vocês, olhando no crachá, a criança vai colocar o nome aqui. Depois trabalhem o número da página e acompanhe as orientações da aula no vídeo que segue. Para vocês trabalharem a página 13 dessa aula, ó, 11, esta é a página 12 e aqui está a página 13. Estão vendo? Para vocês trabalharem a página 13, vocês vão precisar ir lá no anexo. Vamos conhecer onde está o anexo do nosso livro. Peçam para a criança fechar o livro. Muito bem. Observem. Esta é a capa. Vocês vão virar o livro, ó. Isso. E agora vão começar do fim para o começo para localizarem o anexo. Vamos descobrir quantas folhas a criança precisa passar do fim para o começo. O anexo está no fim do nosso livro. Para chegar no anexo 1, onde vocês vão trabalhar com as crianças, ó. Começando com a capa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muito bem. 11. Estão vendo? Pronto, já cheguei no anexo 1. Agora vamos observar como a gente vai fazer. Ó, aqui vocês já localizaram o anexo 1. Eu vou até usar minha luz aqui para dar um pouco mais de iluminação, certo? Aqui vocês já localizaram, olha, está aqui anexo 1. Então, vocês podem dizer para as crianças destacarem esse anexo.
Destaquem, ó. A criança vai aqui, ó, pegando aqui com cuidado e vai destacando, certo? Acompanhe para evitar que ela rasgue a folha do anexo. Eu não vou destacar aqui no meu, certo? Mas vocês destaquem. E aqui nessa atividade, vocês vão orientar as crianças a usarem a tesoura e recortarem, olha. Observem aí em casa, vocês vão olhar no anexo e vão ver que tem umas linhas bem fininhas formando o retângulo, tanto no Igor quanto na imagem da Lara. Vem, desce, vem, sobe, certo? Então, é em cima dessa linhazinha fina azul que a criança vai passar a tesoura para fazer esse recorte e desenvolver as habilidades relativas a esta atividade aqui. Pronto, recortaram a imagem da Lara e do Igor. Aí vocês vão voltar para a atividade de vocês, que está aqui na página 13, certo? Que vocês já viram, né? Na página 13, a criança já contou aqui, então... Ó, aqui nesta página 13, né? Então, aqui vocês vão fazer a colagem do Igor na frente da imagem da cidade onde ele mora e da Lara na frente da imagem da cidade onde ela mora. Aqui, ó, nesta página 13. Agora acompanhe a orientação do outro vídeo que segue para vocês entenderem passo a passo todo o processo da nossa tarefinha, tá, pessoal? Vai reservar uma régua para o momento dessa atividade, certo? Uma régua e pode ser um pincel muito fino, da ponta muito fina, ou a caneta, que a gente já costuma usar. E aqui eu vou fazer a marcação aqui no canto de cima, ó. Logo no lado, no início da tarefa, antes da primeira atividade, onde eu vou marcar agora. Isso, aqui, muito bem. Vocês vão fazer um traço e vão colocar antes do traço a palavrinha nome, onde a criança, com a ajuda de vocês, vai escrever o nome dela, já usando o crachá da sugestão de atividade que vocês confeccionaram em casa, certo? Após a escrita do nome da criança, acompanhando o espaçamento entre as palavras nome e sobrenome, acompanhando se a criança não deixou letrinha faltando, se ela conseguiu acertar a ponta do lápis na linha, certo? Vocês vão convidar as crianças para conhecer um pouco dos amiguinhos da escola, esses amiguinhos que estão participando aí com vocês, o Igor e a Lara. Vocês vão pedir que as crianças, usando o lápis, indiquem as letrinhas do nome do Igor e faça a leitura da letrinha. Se a criança não sabe, vocês vão falar o nome da letrinha para a criança repetir. Faz assim no nome do Igor e depois do nome, no nome da Lara. Muito bem. Agora vocês vão convidar as crianças para participarem do conhecimento sobre o Igor e a Lara. Que tal conhecer um pouco sobre o Igor?
Vamos conhecer um pouco sobre o Igor? Vocês vão observar este contexto aqui, ó, que eu vou marcar agora, que está aqui, ó, abaixo do Igor, certo? E vão fazer a leitura para a criança. Façam a leitura, a criança vai ouvir e depois vocês vão conversar com a criança, fazendo a interpretação sobre a vida do Igor. Onde o Igor nasceu? E onde o Igor foi morar? E o pai do Igor? Ele nasceu em qual cidade? Você lembra? E a mamãe dele? Façam essas perguntas e conversem sobre a brincadeira preferida do Igor e sobre as coisas que ele mais gostava de fazer. Fez a leitura sobre o Igor, conversaram com as crianças. Vocês convidem as crianças para conhecer também um pouco sobre a Lara. Façam a leitura deste contexto que está aqui abaixo da Lara, que eu fiz a marcação, e após a leitura, conversem com as crianças sobre a Lara. Onde a Lara nasceu, em que cidade a Lara foi morar. Pergunte sobre as brincadeiras preferidas da Lara, o que ela mais gostava de fazer. Quem contava histórias para a Lara que deixava ela muito feliz. Certo, pessoal? Depois de fazerem a leitura e a exploração deste contexto, vocês conversem com as crianças sobre a vida real das crianças e de vocês. Contem para as crianças em qual cidade elas nasceram. Se elas moram em uma cidade diferente da cidade que nasceram e qual o nome dessa cidade ou o nome do interior dessa cidade. Contem para as crianças qual o nome da cidade que o pai da criança nasceu, o nome da cidade que a mãe da criança nasceu e conversem sobre as brincadeiras preferidas e sobre o que elas mais gostam de fazer. Este momento é um momento muito especial, onde as crianças vão fazer, acompanhada por vocês, a exploração do texto e depois vão fazer a relação da vida delas com o contexto social. Certo? Muito bem. Agora vocês vão passar para a página 12. Mas primeiro respondam aqui. Quem vai passar a página do livro? É o adulto ou é a criança? O mundo está na página 12 e vocês lembram que vocês vão pedir para a criança apontar com o lápis onde fica o número da página. Mesmo que a criança não saiba ainda ler o número da página, mas ela vai localizar onde fica a numeração da página. A criança apontou. Agora vocês vão fazer a leitura do número da página com a criança. Perguntem qual o número que aparece primeiro, qual o número que aparece segundo, e se a criança não sabe, vocês vão falar e incentivar a criança a repetir o número, olhando para ele, apontando com a pontinha do lápis. Muito bem, aqui tem o número 1 e tem o número 2. Quando tem o número 1 acompanhado pelo 2, a gente lê 12. Lê aí com a mamãe, bem bonito. 12. Muito bem. Neste momento, vocês vão conversar com as crianças
sobre essas perguntinhas que estão aparecendo logo aqui. Ó, estão acompanhando? Muito bem, logo aqui acima. E neste momento, quando vocês chegarem aqui, vocês vão precisar ter elaborado 2 tarjetas. Usem a folha sem pauta ou uma folha de um caderno velho que está encostado em casa. Escrevam o nome da cidade que a criança nasceu e, se ela mora em uma cidade diferente, escrevam o nome da cidade em que ela está morando. E vocês vão trabalhar aí as letrinhas do nome da cidade. Por exemplo, a cidade em que eu nasci, o nome é São Miguel. Vamos ver quais são as letrinhas. S, A, tio, O. São Miguel. Muito bem. Vamos acompanhar. M, I, G, U, E, L. Eu moro na mesma cidade em que eu nasci. Se a sua criança também é, explorem com ela qual a letra inicial que apareceu na palavra, qual a letra final, quantos nomes tem, quantas letras tem no nome dessa cidade e quantas palavrinhas apareceu no nome dessa cidade. São Miguel, são quantas palavrinhas? Muito bem, são 2. Por isso que é precisa o espaço entre uma palavrinha e a outra. Muito bem, pessoal. Logo aqui abaixo, vocês vão trabalhar com as crianças. Vocês vão trabalhar com as crianças a relação de imagem. Vocês estão vendo que aí está aparecendo 2 imagens. A imagem de 2 cidades. E vocês vão mostrar para a criança que esta primeira cidade representa a cidade de Ouro Preto. Quem nasceu na cidade de Ouro Preto? Foi Igor ou foi Lara? Se a criança não entendeu, vocês façam a leitura novamente para a criança compreender, certo? E se a criança já entendeu, ela já aprendeu bem bonito. E mostrem para a criança que esta outra imagem representa, é uma imagem da cidade do Rio de Janeiro. Quem nasceu no Rio de Janeiro? A Lara ou o Igor? Muito bem. A criança respondeu bem bonito. Palmas para a criança. Conseguiu localizar a página 13. Muito bem. Vocês vão fazer todo esse processo que a gente vem fazendo no decorrer da aula, de pedir para a criança apontar com o lápis aonde está o número da página. E a criança vai apontar bem bonito. Se ela não consegue sozinha, vocês vão ajudar a fazer esse auxílio. E vocês vão perguntar para a criança o número que está aparecendo primeiro e o número que está aparecendo segundo. Se a criança não consegue ler sozinha, vocês vão ler junto com a criança e vão dizer que quando aparece o número 1 e o número 3, a gente lê 13. Muito bem. Peçam para a criança repetir. 13. Muito bem. Aqui em cima, no canto, ó. Estão vendo onde eu marquei?
Isso no canto em cima, aí no ladinho esquerdo, vocês vão fazer a leitura com a criança, a leitura desse anunciado da atividade. Vão entregar para a criança o anexo que eu já apresentei para vocês, que é o anexo 1 do livro, e vão pedir para a criança recortar a imagem do Igor e da Lara, certo? Peçam para as crianças recortar, passando a tesoura em cima desta linhazinha que está formando um retângulo com o desenho do Igor dentro e com o desenho da Lara. Vocês vão perguntar para a criança quem nasceu em Ouro Preto. E a criança que nasceu em Ouro Preto, se é o Igor ou a Lara, a criança vai colar aqui. Vocês vão perguntar para a criança: quem nasceu no Rio de Janeiro? E a criança vai dizer se foi o Igor ou a Lara. Quem nasceu no Rio de Janeiro, a criança vai colar aqui. A imagem das crianças vão ficar colada na frente da imagem da cidade que elas nasceram. Estão acompanhando, entenderam tudo bem bonito? Se vocês tiverem dúvida, aí vocês perguntem que eu estou à disposição. E se não tiverem dúvida, vocês realizam essa atividade aí com a criança. Já chegaram na página 14? Apontem aí para a mamãe ou o papai onde está aparecendo a numeração da página. Muito bem. Agora leiam para o adulto qual o primeiro número que está aparecendo. Aponte com o lápis. Isso, o número 1. E qual o segundo número que está aparecendo? Aponte com o lápis. Isso, o número 4. Quando aparece o número 1 e o número 4, a gente lê 14. Muito bem, leiam com o adulto que está ao seu lado. Qual é o nome deste número? Isso mesmo. Pronto, trabalharam a numeração da página. O adulto, nessa atividade que eu apontei aqui, vão pedir que a criança vá até o espelho e se observe. Observe a sua cor, observe a cor dos cabelos, como são o formato dos seus cabelos, se são lisos, crespos, cacheados. Observem o seu rosto, que no rosto tem 2 olhos. Acima dos olhos estão as sobrancelhas, que já estão na parte inferior da testa, e logo entre os 2 olhos descendo fica o nariz. Abaixo do nariz está a boca, abaixo da boca está o queixo, e ao lado do nariz, na região colocada abaixo de cada um dos olhos, está a nossa face. Muito bem. Observem que o pescoço, ele liga a nossa cabeça ao nosso corpo. E que nós temos 2 braços. Nos braços temos as mãos, nas mãos ficam os dedos. São 5 dedos em cada mão. Observem o nosso corpo, a frente onde fica o peitoral, a barriga. Aí vem a região das coxas, joelhos, pernas e pés. E que a criança observe a roupa que ela está vestindo. Muito bem. Após vocês trabalharem toda essa observação com as crianças, acompanhando a oralidade e a observação da criança e levantando hipóteses quando necessário,
fazendo perguntas, pedindo que a criança observe os detalhes da imagem dela, que reflete ao espelho. Peçam que ela volte lá para o cantinho da atividade onde está o livro e que dentro deste retângulo ela realize o desenho dela. Muito bem. Se o cabelo da criança é castanho, ela deverá usar o lápis marrom para realizar a pintura. Se é loiro, ela usa o lápis amarelo para pintar o cabelo. E se é preto, ela usa o lápis preto. Se ela é uma criança de pele mais morena, ela pode usar o lápis marrom para pintar a pele, ou se ela tem a pele mais clara, ela usa um lápis mais rosado. Peçam que a criança observe a cor da roupa que ela está vestindo para fazer a pintura, se é bermuda, camisa para o menino, se é uma menina, que ela observe a cor da blusa, da saia ou do vestido que ela está usando. E aqui, por último, abaixo, vocês vão ajudar a criança a escrever o nome dela, certo? Convidem a criança para escrever o nome dela relacionado à imagem dela que está desenhada. Pessoal, essa é a última página da nossa tarefa de hoje. Espero que vocês realizem, tenham bom aprendizado para a criança. Fiquem com Deus, um feliz fim de semana e um abraço para os pequeninos. Tchau, tchau!